Depois da introdução de adjetivo, objetivo, conceito e aplicação, chegou a hora de estudar locução adjetiva e adjetivos pátrios. São esses os assuntos da aula 7. Locução adjetiva é uma expressão que tem o mesmo valor de um adjetivo e é representado por mais de uma palavra. As locuções adjetivas, elas possuem o valor do adjetivo correspondente a elas. Nos exemplos, o rapaz teve atitude de criança. De criança é uma locução adjetiva, que é referente a infantis, que é um adjetivo. Tenho por você o carinho de irmão. De irmão é uma locução adjetiva, que tem o mesmo valor do adjetivo fraternal ou fraterno. Meu tio faz tratamento de fígado. De fígado é uma locução adjetiva, que tem o mesmo valor do adjetivo hepático. Percebam que a locução adjetiva de criança e o adjetivo infantis estão caracterizando o substantivo atitudes. A locução adjetiva de irmão e o adjetivo fraternal estão caracterizando o substantivo carinho. A locução adjetiva de fígado e o adjetivo hepático estão caracterizando o substantivo tratamento. Então, a locução adjetiva e o adjetivo, eles expressam a mesma ideia em relação ao substantivo. Nem toda locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo, porque na realidade nem todo adjetivo tem uma locução adjetiva que possa ser usada no lugar dele ou correspondente a ele. Olha os exemplos. As árvores da casa de Regina estavam sem flores. A aula de história foi adiada. Marcelo fez uma sala de televisão em sua casa. O dente de leite de Luísa caiu. As locuções adjetivas que estão destacadas nas orações do exemplo, sem flores, de história, de televisão e de leite, elas não têm um adjetivo correspondente a elas. Então, elas não poderiam ser substituídas por um adjetivo com o mesmo valor, mas sim por um outro adjetivo que pudesse qualificar o substantivo em questão. Adjetivos pátrios. Eles são utilizados para caracterizar pessoas ou coisas de acordo com a sua origem. Os adjetivos eles podem ser referentes a estados e cidades do Brasil. Cearense, relativo a Ceará. Niteroiense, relativo a quem nasceu na cidade de Niterói. Mineiro, relativo a quem é de Minas Gerais. Servir um delicioso churrasco gaúcho. Gaúcho é um adjetivo pátrio referente a que é de origem ao Rio Grande do Sul. E os adjetivos pátrios, eles também podem ser relativos a localidades e países estrangeiros, de outros continentes, de outros países. Exemplo, croata, relativo à Croácia. Italiano, relativo à Itália. Bogotano, de Bogotá, que é a capital da Colômbia. Paul é um conhecido artista nova-iorquino. Nova-iorquino é um adjetivo pátrio daqueles que vieram ou que são de Nova York, cidade nos Estados Unidos. Os adjetivos pátrios compostos, eles são formados por dois elementos ligados por hífen. E o primeiro elemento é empregado sempre na forma reduzida ou erudita. E o segundo não, permanece igual ao adjetivo pátrio que nós já conhecemos. Exemplos. Colégio anglo-americano. Anglo é a forma reduzida ou erudita de inglês. Império franco-germânico. Franco é a forma reduzida ou erudita de francês. Mitologia greco-romana. Greco é relativo à forma reduzida ou erudita do grego.
A cor do sino brasileiro. Sino é a forma reduzida ou erudita de chinês. Comércio nipo-brasileiro. Nipo é a forma reduzida ou erudita de japonês. Querido aluno, essa foi a nossa aula sobre locuções adjetivas e adjetivos pátrios. Você está recebendo a aula, tem todas as páginas que você precisa para estudar e fazer seus exercícios. Lá no livro você tem um quadro com os adjetivos pátrios, você tem um quadro com as locuções adjetivas e o adjetivo correspondente a cada uma delas. Faça as suas atividades, leia, estude. Qualquer dúvida, mande a sua pergunta por e-mail e eu irei te responder. Um abraço e até a aula 8.